Boa noite, meus amados irmãos, graça para o Senhor Jesus. Vamos dar continuidade aos nossos minutos devocionais com a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós vimos pela manhã um panorama dos versículos 25 do capítulo 4 ao 2 do capítulo 5 e desejamos agora realmente nos determos em 26 e 27 do capítulo 4, que é a continuidade, né, das meditações que de onde nós paramos. E o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Esse texto, ele tem um exemplo muito bom que nós encontramos no Antigo Testamento, que é o texto de 1 Samuel, capítulo 25. Esse texto nos conta, o texto de Samuel 25, como Deus providenciou um livramento para Davi. Só que não livrando Davi do mal que alguém poderia fazer contra ele, mas livrou Davi de pecar contra o Senhor num momento de ira. Veja que o texto de Paulo em Efésios é: irai-vos e não pequeis. E Davi teve esse momento de ira, como nós vemos no capítulo 25 de 1 Samuel. O texto nos conta que Davi, que estava fugindo de Saul, Davi passou bastante tempo, anos, fugindo de Saul, não tinha como dialogar com aquele homem, né? 2 vezes que Saul ouviu Davi, mesmo assim não correspondeu ao esperado. Davi provou por A mais B que Saul não tinha razão para persegui-lo. Mesmo assim, Saul continuou perseguindo. Então não havia um diálogo de fato, porque aquele homem ele não tinha uma razão justa para perseguir Saul e mesmo assim insistia. E Davi, que estava nessa fuga, diz o texto que ele, estando então no deserto, soube de um homem rico, o Nabal, que estava com as suas ovelhas por aquele canto, por aquela região, e que Davi, inclusive, teve a oportunidade de ajudar, ele protegendo dos ladrões. Ele se tornou um instrumento, para proteger tanto os servos de Nabal quanto a sua propriedade, no caso, as suas ovelhas. O texto diz que ele tinha 3.000 ovelhas, então era um homem de posses mesmo. 1.000 cabras, e estava tosqueando no Carmelo. E o texto diz que Nabal, ele tinha uma esposa que era sensata, mas ele era um homem duro e maligno em todo o seu trato. O que acontece é que, então, sabendo que ele estava por ali tosqueando, Davi, que precisava de manutenção, precisava de um auxílio, ele basicamente estava vivendo do básico, comendo para viver. Era uma sobrevivência, ele não estava vivendo dias de luxo. E ele mandou, então, pelos seus moços, um recado para Nabal, com toda a educação. Ele disse: olha, digam a ele, paz seja contigo, que tenha paz na tua casa. E pede a ele, disse: olha, eu soube que você tem tosqueado as suas ovelhas, nesse período, e se você pesquisar direitinho, perguntar aos seus servos, vai ver que nós temos cuidado dos seus servos, das suas ovelhas, protegendo eles, não fizemos mal nenhum, durante todo o tempo que eles estiveram próximos a nós. E ele pede, pergunta aos teus moços, e eles te dirão como nós temos procedido. E pede a Nabal que possa dar alguma coisa, ajudar de algum jeito, qualquer coisa
que tiveres à mão. É bem humilde, Davi é bem simples nas suas palavras, pede ajuda, o homem é rico, tem todo o contexto mostra que aquele momento era um momento propício para Nabal, né, servir, inclusive, ao futuro rei, porque todos já sabiam que Davi havia sido ungido para ser rei, mas não era ainda. Sabiam que ele estava fugindo de Saul. Então, já a informação já havia, né, sido transmitida adiante. Mesmo assim, aquele homem manda uma resposta dura. Né? A resposta dura dele diz assim: muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor, né? Fugindo de Saul. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a minha carne das minhas rezas, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria ao homem, que eu não sei de onde vem? Desprezou, em outras palavras, um desprezo completo por Davi. E os moços que Davi havia mandado, né, enviado para falar com Nabal, foram contar como foi a resposta de Nabal, né? E diz Davi ficou furioso. Davi ficou furioso e disse: cada um cinja a sua espada, cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. O Davi e uns 400 homens para ir matar Nabal. Veja, a ira por causa da resposta grosseira, e a forma como Nabal respondeu a Davi, sendo Davi uma pessoa que havia feito bem para ele, como disse, servindo até de proteção, né? Porque as ovelhas de Nabal estavam sendo apacentadas e eles estavam ali perto, na região, e durante aquele período eles serviram de escudo. Ele mesmo diz: servimos de escudo para eles, e mesmo assim ele não reconheceu. E Davi se encheu de tal modo de ira que decidiu ir lá e acabar com tudo, né? Matar não só Nabal, mas também os homens, né? Todos aqueles que estavam fazendo parte, ou que faziam parte do clã, né? da vida, né? Da fazenda, né? Do grupo aqui que compunham a fazenda de Nabal. Pronto, Davi sai. Veja que é exatamente aquilo que o apóstolo Paulo diz: irai-vos e não pequeis. Então, primeiro ponto, Davi experimentou naquele momento. Irai-vos, ele está irado, revoltado, porque ele foi bom para com Nabal, e Nabal correspondeu com o mal. Então ele estava irado. E, por providência de Deus, Abigail, que era a esposa de Nabal, fica sabendo da situação. Veja, um servo de Nabal conta para Abigail o que aconteceu. E ele diz assim: aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com ele, quando estávamos no campo. Isso é o testemunho que um dos servos de Nabal dá sobre o comportamento de Davi e de seus servos. Né? Ele foi bom para Nabal, cuidando das coisas, né? e do povo, né? Que pertencia a Nabal. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que há de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa, e ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então o servo vê que a resposta de Nabal trouxe ira, né, da parte de Davi, e que alguma coisa de ruim iria acontecer por causa do que ele fez. Abigail era uma mulher, né, sensata, não, como diz o texto. Então ela toma, diz o texto, 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de uva, 200 pastas de figo, pôs no jumento e segue rapidamente em direção aonde Davi e os seus moços estavam. E alcança Davi. E Davi já caminhando, né, indo em direção a encontro
de Nabal para matar Nabal e todos os seus, toda a sua casa, né? Todos os que estavam lá, todos os homens, né? Porque ele estava tomado pela ira, né? Então o texto diz que enquanto ela cavalgando o jumento desceu do monte, né, e viu Davi, então ela se coloca prostrada diante de Davi e então diz: vendo Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se à terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim, permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Então ela vai, né, mediar aqui para que Davi desista do que havia intentado, que era matar Nabal e os da sua casa. E aí, dentre as suas palavras, ela diz assim: agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Ela vê a atitude dela uma providência de Deus para que Davi não pecasse contra o Senhor, porque tomado pela ira, ele queria se vingar de Nabal. Então, Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. E aí ele não se vinga. Ele desiste, recebe, inclusive, tudo que ela levou, né, para mantimento, né, para dar a Davi os seus homens, para eles comerem. E ele não peca contra Deus. Deus livrou dele se vingar com as suas próprias mãos. Isso é importantíssimo, porque nós somos constantemente atacados, nós somos constantemente feridos. Faz parte da vida, da história, principalmente do cristão, sofrer esses danos. Fazermos o bem às pessoas e terminarmos recebendo o mal delas. E o texto nos mostra Davi passando por isso. E já no final, né, desse texto, diz que passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Ou seja, Davi não fez nada, não fez o mal a Nabal, e ele disse que o próprio Deus foi lá e fez o que tinha que ser feito, conforme a sua santa justiça. Então, quando Paulo diz irai-vos e não pequeis, isso nos lembra o texto de Davi e outros personagens. Mas Davi é um dos principais personagens que passou por inúmeras situações semelhantes. Ele fazia bem às pessoas e as pessoas tratavam Davi mal. Inclusive, um dos salmos dele, ele diz: me pagaram o bem que eu fiz com o mal. Ele diz em relação a Nabal, e diz também no salmo. Então, Davi sofreu muito isso. Ele fazia o bem às pessoas e recebia o mal das pessoas. Isso acontece, como disse, ainda hoje. E aí Deus nos lembra, pelo apóstolo Paulo, textos como este que nós citamos, em que nós podemos refletir melhor, primeiro, que Deus não quer que o cristão se vingue com suas próprias mãos, mesmo maltratado, o cristão coloca nas mãos de Deus. Segundo, que o cristão confie que o Senhor é o Deus da justiça. E um outro texto que nos ajuda a ver isso também, que é um texto do próprio apóstolo Paulo, é o texto de Romanos. Veja, Paulo diz em Romanos 12, 17, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depende de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Aí, nesse caso, é a ira de Deus. Porque está escrito, a mim, Deus dizendo, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor.
Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Ou seja, a ira de Deus sobre a cabeça daqueles que fazem mal a nós, quando nós fizemos o bem para essas pessoas, a ira de Deus sobre elas aumenta. Né? Brasas vivas sobre a cabeça daqueles que nos fazem mal. Então é a ira de Deus sobre elas. É uma citação de um salmo, na verdade, isso aqui. É um salmo de Davi, né? Que fala exatamente sobre as brasas vivas sobre a cabeça do inimigo. E ele diz, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, esse é um assunto difícil, porque vingar-nos com as nossas próprias mãos é uma inclinação natural, né? A gente é tomado de ira, a ira cega, veja que Davi ficou cego pela ira e correu para matar Nabal e todo mundo. Mas Deus providenciou para que ele não pecasse. É isso, a gente vê uma outra questão fantástica, é que o próprio Deus providencia. O próprio Deus providencia. Então, na nossa jornada, as pessoas vão nos fazer mal. Muitas pessoas vão passar, vão nos fazer mal, vão nos prejudicar, não nos darão o que é devido, até hoje não nos pagaram. Então, vamos sofrer muitos danos. O que a gente faz? A gente fica revoltado em ver que as pessoas que a gente tratou mal, bem, nos trataram mal, não nos deram o que é devido, não foram justas, a gente fica com raiva? Fica. Mas, colocando diante de Deus, o próprio Deus, né, lembrando aqui de como Deus usou Abigail, o próprio Deus apazigua nosso coração e faz a gente entregar nas mãos dele e descansar. Ele mesmo fará a justiça, ele mesmo fará o que tiver que ser feito. Então descansa. Por quê? Porque a mim me pertence a vingança, diz o Senhor. Eu é que retribuirei. A igreja precisa aprender isso, porque isso diz respeito à vida do cristão, indivíduo, e também diz respeito à igreja como um todo, né? Por exemplo, nós estamos vivendo um momento difícil, né? Então, a igreja, muitos pelo menos, né, cristãos, têm se movimentado, né, diante da situação, do contexto político mundial, né? E o que fazer, né? O que fazer? E uma das coisas que a Escritura diz, e a primeira e a principal é: coloca nas mãos do Senhor. A mim me pertence a vingança. É interessante que talvez poucos cristãos saibam, mas na história cristã, a igreja conseguiu, vamos dizer assim, vencer o seu arqui-inimigo, né, que está em Apocalipse, que é o Império Romano, ou que foi o Império Romano, conseguiu vencer pela perseverança, não desistindo. Ela não atacou o Império Romano, ela não tentou se vingar do Império Romano, a igreja não tomou espadas, né, e formou um exército para enfrentar o Império Romano. A igreja basicamente foi dando exemplo. Eles eram mentirosos, a igreja verdadeira. Eles eram maldosos, a igreja bondosa. Eles matavam, a igreja procurava ajudar, salvar. E assim a igreja foi vivendo o evangelho e isso foi contagiando as pessoas. As pessoas foram vendo que eles, os cristãos, não tinham nada de mal para estar sofrendo o que estavam sofrendo. Porque enquanto o Império Romano estava o tempo todo agredindo e fazendo mal, a igreja estava fazendo exatamente o oposto. E o que aconteceu é que no final das contas a igreja permaneceu e o Império caiu. Até hoje está lá. As ruínas da antiga Roma. O que é isso? É um marco para nunca nos esquecermos de que Deus é poderoso para derrotar os nossos inimigos. Está lá. Nunca vamos nos esquecer. Deus destruiu Roma. Deus acabou com o Império Romano. Mas a igreja massacrada, a igreja perseguida, permaneceu. Continuou. Passaram-se os imperadores e a glória deles, a glória de Roma, a cidade sempre eterna, né? Como eles se gloriavam, né? Dizendo que nunca ia se acabar aquela cidade, né? E caiu, sucumbiu, foi destruída. E destruída de uma forma terrível, por sinal. E a igreja permaneceu. Então lembre-se, a nossa jornada cristã é difícil.
seremos maltratados, perseguidos, odiados, injustiçados, tirados nossos direitos, prejudicados de todas as formas. Tudo isso vai acontecer na vida cristã. O que fazer? Colocar diante do Senhor. Coloca de fato e de verdade a vida nas mãos de Deus, porque o Senhor é Deus, isso nunca mudará. Nem o diabo, nem os homens poderosos deste mundo podem impedir Deus de ser Deus. Ele é Deus e continuará sendo Deus. E Ele é o Senhor de tudo e de todos. Portanto, Ele é poderoso para lutar por nós, para nos dar a vitória, para nos defender e assim cumprir a sua palavra, inclusive. Então coloca diante do Senhor tudo, sempre. Confia ao Senhor. Para que, como Davi, você não tente se vingar com as próprias mãos. Davi, no final, reconheceu que Deus o livrou de se vingar com as próprias mãos. E isso foi uma bênção para ele. E é interessante que Abigail diz assim, quando o meu senhor for rei, lá na frente, se o senhor matar Nabal, vai sempre se lembrar que o senhor um dia se vingou com as próprias mãos quando alguém veio contra o senhor. E o senhor vai ter essa marca difícil, dura. O senhor vai ficar triste, né, por ter feito isso, por ter pecado ao tentar se vingar com as próprias mãos contra seus inimigos. Aí ela diz isso a Davi, Davi reflete bem nisso e louva a Deus por ter enviado Abigail para livrá-lo desse pecado. Então que Deus nos livre também, né, desse pecado. Irai-vos e não pequeis. Fica revoltado? Fica. Todo mundo fica revoltado quando acontece uma maldade, uma injustiça e coisas assim. Mas não peque. Não deixe que o diabo mine seu coração a ponto de você tentar fazer o mal ou fazer o mal, né, contra aqueles que fizeram mal contra você. E ajuda muito, né, você se livrar, inclusive até da ira, se você estiver orando ao Senhor, colocando nas mãos de Deus. E Ele vai, pelo Espírito Santo, pela Santa Palavra, apaziguando o seu coração. Né? Veja que é uma providência de Deus, porque Ele quer que a gente entregue tudo nas mãos dele. Tudo. Então, entregue tudo nas mãos do Senhor. Porque o Senhor sabe de tudo, Ele ama os seus, e Ele tem um propósito, inclusive com essas situações adversas da vida. Né? Lembre-se, todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus. Ou seja, quando inimigos se levantam contra nós, quando pessoas nos fazem mal, quando situações adversas aparecem, tudo isso também é instrumento nas mãos de Deus para nosso bem. Isso nos conduz à oração, isso nos chama a depender de Deus, isso nos desafia a confiar, isso trabalha a nossa vida de alguma forma, é instrumento de Deus. Né? Pela palavra, Deus vai nos dando graça para ruminar, né, aquilo que Deus quer de nós, e isso nos abençoa, porque tudo que nos aproxima de uma vida mais santa, né, é uma bênção de Deus nas nossas vidas. Então, irai-vos, mas não pequeis. Né? Entrega tudo nas mãos do Senhor, porque Ele sim é Deus, e a Ele pertence a justiça em toda a terra. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Damos graças por tudo, te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor é o nosso Deus. E o Senhor tem cuidado, tem sustentado e providenciado tudo de tal modo que, mesmo quando o mundo nos nega o que nos é de direito, nós somos sustentados pelo Senhor graciosamente. De forma que podemos testemunhar como o Senhor é bom para aqueles que esperam em Ti, como o Senhor é gracioso para com aqueles que esperam em Ti. E nós te louvamos e bendizemos. Entregamos nas tuas mãos tudo. É o Senhor mesmo que é o juiz de toda a terra. Então entregamos tudo nas tuas mãos. E pedimos que nos dê graça para confiar, depender todos os dias do Senhor. Receba a nossa oração, nossa gratidão, tudo isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom restante de dia.